Graça e paz, queridos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Vem Pro Cenáculo. Todos os dias nós estamos aqui ao meio-dia no nosso canal do YouTube para compartilhar uma palavra e para orar com vocês. Eu quero convidar você, que já está online aqui com a gente, a compartilhar o link do nosso canal do YouTube, o link desse vídeo, para os teus amigos, para os teus familiares, para alguém que você quer que seja abençoado nessa tarde. Amém? E eu quero te convidar, você que está online aqui com a gente, a deixar o seu pedido de oração aqui no chat, que nós estaremos colocando no nosso caderno de oração, para estar orando por você, pela sua vida, pela sua causa. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa tarde, sobre o poder de um olhar honesto. Poder de um olhar honesto. Eu quero compartilhar lá em Atos capítulo 3, verso 2 até o 4, que diz o seguinte: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. E a frase que eu quero destacar para nós aqui é essa frase que Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é um olhar que muda tudo. E eu quero fazer uma pergunta para você: quantas pessoas passam por nós, passam por você, todos os dias e continuam invisíveis? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, mas nós não nos conectamos com as pessoas, nós não enxergamos as pessoas, nós não olhamos com esse olhar de compaixão? Quantas vezes nós perguntamos: e aí, tudo bem contigo? Mas nós não queremos ouvir de verdade se aquela pessoa de fato está bem. A sociedade moderna, o nosso tempo, está cheio de distrações, são telas, é muita pressa, muitos compromissos, muitos afazeres. Nós nos ocupamos demais. Isso me lembra até na época do faraó, na época da libertação do povo de Israel, na época de Moisés. Você lembra o que aconteceu lá? Quando Moisés fala a primeira vez com o faraó sobre a libertação do povo, o que o faraó faz? Triplicou o trabalho do povo. Fala: vocês estão pensando em adorar? Vocês estão sem o que fazer. Então triplicou o trabalho do povo. E esse é um trabalho de Satanás. O que Satanás faz? Ocupa aquele povo para que eles parem de pensar em adorar. Muitas vezes nós estamos muito distraídos, muito ocupados, né? E às vezes perdendo tempo com o que a gente não deve, né? No Instagram, no TikTok, com pressa e cheio de compromissos, e não conseguimos nos conectar com as pessoas. As pessoas ao nosso redor estão gritando por atenção silenciosamente. E nesse texto de Atos nós vemos algo profundo. Pedro e João viram aquele homem de verdade. A palavra de hoje é sobre isso, como um olhar profundo, um olhar honesto, pode ser o gerador do milagre. E o segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos aqui, para nós: o olhar que enxerga além da aparência. Pedro e João olharam bem para ele, esse aleijado de nascença. Eles olharam, eles viram, eles tiveram compaixão, olharam além da aparência daquele homem. Pedro e João não notaram apenas o homem, eles olharam para ele com intensidade, como quem queria enxergar mesmo. Isso nos ensina que há uma diferença entre olhar e enxergar e ver. Jesus fazia isso o tempo todo. Em Marcos 6, verso 34, ele viu a multidão. E a palavra vai dizer que ele teve compaixão da multidão. Ele amou aquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. A compaixão é fruto
de um olhar intencional. E eu quero fazer algumas perguntas para você aqui hoje. Você realmente vê o seu cônjuge aí na sua casa ou apenas vive ao lado dele? E os seus filhos? Você apenas vive do lado deles ou você consegue enxergar eles, olhar para eles? Na igreja, aquele irmão mais calado, você já se interessou em perguntar para ele como ele realmente está? Nos cultos, será que a gente nota quem está chorando silenciosamente atrás de nós? Tem muita gente que só precisa ser vista para começar a ser curada. Amém, irmãos? O ponto 3 que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre o poder da presença e da intencionalidade. Pedro disse, olha para nós, olha para nós. Isso é poderoso. Ele não estava pedindo atenção para si mesmo, mas ele estava oferecendo algo, oferecendo uma conexão, oferecendo compaixão, amor, um olhar de profundidade. Antes de dar o que ele tinha, ele ofereceu a sua presença. Jesus também fez isso em muitos episódios da vida, por exemplo, com Zaqueu em Lucas 19. Jesus viu, chamou Zaqueu e foi até a casa de Zaqueu. E antes de haver salvação na casa de Zaqueu, houve atenção na vida dele. O verso 4, do verso 4 ao 8 da palavra que nós estamos lendo, Pedro e João olharam bem para ele e Pedro disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O milagre não começa com a fala, não tenho prata nem ouro. O milagre começa quando ele diz, olha para nós. Com intencionalidade, com compaixão, olha para mim, olha para nós. Nós estamos te vendo e nós nos importamos com você. Nós estamos te vendo, mas nós estamos olhando além da aparência. Nós estamos vendo aquilo que o Senhor também está vendo. Nós não estamos vendo a sua condição atual, nós estamos vendo a tua transformação. E esse precisa ser o nosso olhar. Esse olhar que não enxerga o estado atual apenas das pessoas, mas que enxerga o milagre de Deus na vida das pessoas. Há pessoas ao nosso redor morrendo em silêncio. Nós não podemos esperar o grito dessas pessoas. Nós precisamos oferecer a nossa presença. Estar presente é mais poderoso do que ter respostas prontas. Amém, irmãos? Quarto ponto que eu quero destacar, o milagre começa com coisas pequenas. Esse homem, ele pedia esmola, porque ele achava que era isso que ele precisava, era a condição atual dele, mas Deus tinha algo maior para a vida dele. Muitas pessoas só esperam o básico, só esperam esmolas, porque perderam a esperança de que algo extraordinário pode acontecer na vida delas, da parte de Deus. E nós precisamos ser esses portadores das boas novas do céu para a vida das pessoas. Nós precisamos ser as pessoas que tragam esperança, a esperança do Evangelho, a esperança do milagre, a esperança do sobrenatural de Deus. Foi o que Pedro falou para aquele homem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aqui está a chave para nós, como esses portadores das boas novas. Deus não precisa que nós tenhamos tudo. Pedro não tinha prata, não tinha ouro. Deus só precisa que aquilo que você tem, você deixe disponível nas mãos dele. Nós precisamos ser portadores das boas novas e da esperança que há no Evangelho. Talvez você não tenha muito, talvez você não tenha nada, mas, sabe,
um café oferecido, pode virar uma amizade, um abraço que você der, pode evitar uma tragédia muitas vezes. Um olhar de verdade com compaixão pode trazer cura para a vida das pessoas e salvação para a vida das pessoas. O Senhor quer usar a sua vida com esse olhar de compaixão sobre a vida das pessoas. Quinto ponto, Deus faz o impossível, mas conta com o nosso possível. Pedro disse para aquele homem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Ele declarou um milagre sobre a vida daquele homem, mas ele também estendeu a mão. Pedro não apenas falou, mas ele agiu. E isso é fé, não é só orar, é estender a mão, é crer que o milagre vai acontecer e nós estarmos dispostos a participar do milagre. A nossa missão é fazer o natural com fidelidade, com confiança. E Deus faz o sobrenatural. Você pode não ter prata nem ouro, mas você tem a Cristo. Você carrega a presença de Deus, você carrega a palavra de Deus, você carrega a boa nova do Evangelho. E isso é mais importante do que prata, do que ouro. São as boas novas do Evangelho. É o sobrenatural de Deus fluindo através das nossas vidas. Isso é suficiente para que as pessoas se levantem. Sexto ponto, um olhar pode ser o estopim, pode começar um milagre. Tudo começou com um olhar honesto, com um olhar de compaixão. Pedro e João não viram apenas um homem aleijado, eles viram um filho de Deus, curado, transformado e testemunhando da glória de Jesus. Esse precisa ser o nosso olhar, um olhar que vê as pessoas com compaixão, mas que vê também as pessoas transformadas. Esse era o olhar de Jesus. Foi assim que Jesus olhou para o gadareno, foi assim que Jesus olhou para a mulher samaritana, e foi assim que Pedro e João olharam para aquele homem, viram aquele homem curado, transformado e testemunhando do poder de Jesus Cristo. Hoje Deus está nos chamando para abrir os olhos espiritual. Pergunte-se, quem eu posso ver de verdade hoje? Pratique um gesto de presença, um café, uma ligação, um sorriso, um convite para uma casa de Deus. E se prepare para encontrar alguém e dizer, olhe para mim. Estender a mão e dizer, levante-se. Se prepare para esse momento. Se prepare para esse momento de olhar para as pessoas com compaixão. Esse é o convite de Deus para nós, para que nós possamos olhar para as pessoas, além da aparência, para que nós possamos olhar para as pessoas com compaixão, com graça e ver não apenas o estado atual, mas o lugar que Deus quer levar aquelas pessoas. Amém, queridos? Isso não é só fora da tua casa, isso é dentro da tua casa também, que é o mais difícil. Muitas vezes porque nós olhamos as pessoas no nosso dia a dia, é difícil ver aquilo que Jesus pode fazer na vida delas. Mas Jesus pode fazer. Jesus pode e quer fazer. Não há coração inquebrantável diante do Senhor. Mas nós precisamos, o nosso papel é amarmos as pessoas, é termos compaixão pelas pessoas. E quando nós expressarmos essa compaixão, vai abrir o caminho para que o milagre aconteça na vida delas. Amém? Amém, queridos? Eu quero orar com você, para que essa palavra entre no nosso coração e que nós sejamos gerados para esse lugar de compaixão. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento e pedir ao Senhor que o Senhor ministre o nosso coração, ministre o nosso espírito com compaixão. Nós possamos olhar para as pessoas com esse olhar. O olhar que o Senhor olhou para a mulher samaritana, o olhar que o Senhor olhou para o gadareno, o olhar que Pedro e João olharam para esse paralítico, para esse aleijado.
com compaixão, um olhar que vê além da aparência, um olhar que se conecta, um olhar que chama a responsabilidade e diz: olha para mim. E quando nós chamamos essa responsabilidade, o que há em nós é o teu amor, é a tua presença, é o teu sobrenatural. Nós queremos ver, Senhor, nós queremos ver os teus milagres acontecendo na vida das pessoas. Não só, Senhor, na igreja, não só fora das nossas casas, mas também dentro das nossas casas. Os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos e também as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Incendeia, Senhor, o nosso coração de compaixão. Em nome de Jesus. Incendeia os corações, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está aqui nessa live, de compaixão. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe, que haja sempre no teu coração compaixão e no teu olhar disposição de amar as pessoas. Isso vai abrir portas para o milagre na vida das pessoas. Deus te abençoe e até amanhã ao meio-dia.